Ela tinha 20 anos de mercado fotográfico e estava pensando em largar tudo, jogar a toalha, porque os clientes de casamento simplesmente desapareceram. Mas ela conseguiu aprender um passo a passo e um método para trazer clientes de ensaios e virou o jogo. Virou uma fotógrafa de mais de 250 mil reais. Eu estou falando da Tati Gonini, uma aluna nossa que aplicou uma metodologia que a gente ensinou e migrou o negócio dela para o mercado de ensaios. Só no ano passado, a Tati faturou mais de 250 mil reais. Quer saber como ela fez isso? Então você vai assistir aqui essa história, onde ela vai contar para você e você também vai poder aprender esse passo a passo na Semana do Fotógrafo Vencedor. Esse é um evento gratuito que eu e meu irmão Eduardo, lá do Fotologia, vamos estar apresentando e a gente vai trazer para você a metodologia para você conseguir encher um ano de agenda em menos de 30 dias. Uma metodologia que a própria Tati usou também dentro do negócio dela para ajudar ela a ter esse resultado incrível. Quer ter um resultado incrível no teu negócio? Então acha o link aí, te inscreve agora na semana, ela é gratuita, vai começar no próximo dia 4 de fevereiro e eu quero te ver lá. Então, se você ainda não está inscrito, te inscreve agora e se você já está inscrito, fica aqui comigo, vamos assistir a história da Tati, tenho certeza que vai te inspirar. Sou a Tati Gonini, fotógrafa de São Paulo, capital, atualmente trabalhando com ensaio de gestante bebê. Sou fotógrafa há mais de 20 anos e hoje meu foco é gestante e bebê. Eu venho de uma família de empreendedores, né? E meus pais sempre tiveram lojas e eles queriam que eu trabalhava na loja. E eu fiz faculdade de Publicidade e Propaganda. Na faculdade de Publicidade e Propaganda, eu me apaixonei pela fotografia. E aí eu resolvi que eu iria ser fotógrafa. O meu pai, a princípio, falou, você tá louca. Imagina, vai entrar na fotografia, você vai ganhar dinheiro como? Porque fotógrafo não era muito bem quisto, né? Mas aí eu comecei a ser estagiária de alguns fotógrafos e fui aprendendo. Meu pai não queria que eu trabalhasse com isso, que eu ficasse na loja. A fotografia foi vindo de curiosidade, mas o fato da gente gostar muito de festa em família, meu pai sempre foi muito festeiro, eu achava aquilo muito legal. Eu até tenho uma tia minha que tirava foto de todo mundo, mas ela cortava a cabeça, tudo. Eu falava assim, nossa, essas fotos estão demais. E eu comecei a me apaixonar pela fotografia. Nos 20 anos de fotógrafa, teve um momento na minha vida que mudou o meu olhar com a fotografia. Que momento foi? Foi o momento que eu perdi meu pai. Até então, eu fotografava muito sem observar muito, tipo assim, lógico que eu sou uma pessoa carinhosa, romântica, tudo, mas quando a gente está fotografando, muitas vezes é mecânico, né? Quando eu perdi meu pai, eu comecei a olhar com outros olhos. Eu sabia que não era mais mecânico. Eu sabia que quando eu fotografasse, aquilo para mim era muito mais além. Porque eu sabia que um dia aquela noiva não ia ter o pai dela ali. Eu sabia que um dia aquela noiva não ia ter aquela avó ali. Então, quando eu fotografei o primeiro casamento, depois que eu perdi meu pai, foi muito difícil. Porque você se via ali na cena, tudo, e foi muito forte. Só que quando isso aconteceu, eu enxergando a fotografia com outros olhos, eu passei a ter outras imagens nas minhas fotos. Então, as minhas fotos começou a ter mais emoção. Eu passava isso na venda, falando para a pessoa o quanto era importante. Então, na verdade, tudo aquilo que o meu pai falava, ele viu o meu sucesso, tal, mas ele não viu o meu sucesso boom maior, porque passou pouco tempo, logo ele veio a falecer. Então, o que acontece? Ele não viu aquele sucesso maior. E eu falava assim, não, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz. Tanto é que eu construí a minha casa com a fotografia,
né, essa aqui que eu tô hoje, eu construí com a minha fotografia, meu pai não acreditava em mim, um belo dia ele falou assim, temos que pagar o material de construção e eles não tinham dinheiro, porque a loja estava parada, e eu cheguei no meu quarto, olhei meus cheques, eu tinha muito cheque, eu falei, eu tenho, quantos vocês precisam? Mas quando eu perdi ele, que eu olhei com outros olhos, eu pensei, meu Deus, não é só uma cena bonita. Eu tenho obrigação de fotografar a emoção, porque as pessoas um dia não vão estar mais aqui. Então, por que não olhar com outros olhos? E aí a minha vida mudou no olhar da fotografia. Aí o jornalismo veio muito mais forte, veio muito mais coração e eu desenvolvi uma outra técnica de olhar. Nas vendas, eu sempre gostei de ter um espaço meu, não necessariamente que hoje tem que ter, mas há algum tempo atrás você tinha que ter o seu escritório, o teu local, as suas fotos na parede. Então isso era muito bom, porque gerava uma credibilidade para o cliente de vir até você. Então eu sempre mostrei muitos álbuns e sempre falava realmente das histórias, de falar que quanto tempo as pessoas não vão estar mais aqui, o quanto isso era importante. Eu conversava muito, a minha mãe não gosta que eu falo, mas ela presenciou muitas vendas comigo e ela conversava demais com a noiva. Tanto é que as noivas convidavam ela para o casamento, de tanto que ela fazia amizade. E eu fui também junto com ela aprendendo que eu tinha que conversar outros assuntos que não tinha nada a ver com o casamento até chegar no casamento. E as vendas aconteciam porque eu gostava de vender. Então eu sempre conseguia fazer bons casamentos e eu sempre, na época que eu fazia, pensava no pós-venda. Eu sempre pensava, bom, eu vou fechar esse casamento aqui um valor X, mas quando ela voltar isso vai ter que virar 3, ou 2 ou 1, mas vai ter que virar o valor mais vezes. Uma coisa que eu fazia e até hoje eu vejo que ainda isso funciona é não dar preço. Eu não dava preço, não existia nem e-mail e no máximo telefone, mas eu não dava preço. Tinha que chegar em mim e aí ela ia descobrir qual era o preço. Então isso é uma das coisas que até hoje vale. Não fale preço. Por mais que você tenha o seu PDF lindo, maravilhoso, isso quebra o cliente chegar até você. Bom, aí eu ia vindo bem, graças a Deus, mas veio a crise no Brasil. Meu pai dizia que na crise a gente trabalha em dobro. Só que esse trabalho em dobro, eu continuei correndo atrás dos buffets, continuei correndo atrás dos meus clientes. Só que parece que as noivas sumiram. Mas eu fui insistindo, tendo sala com locação, comecei pagando aluguel, insistindo, ia nas igrejas, ia nos buffets. Porém, eu via que o mercado estava muito ruim. As pessoas vinham muito atrás de preço e o meu preço nunca foi muito baratinho. Então, o que aconteceu? Que eu comecei a perder por conta de muita gente nova no mercado que o pessoal atrás de preço. Então, eu fui desanimando com isso. E eu, em vez de tentar algo diferente, talvez, eu pensei assim, eu acho que eu vou parar, não quero mais saber disso, eu acho que deu. Eu ganhei bastante dinheiro com a fotografia, fiz muita coisa, viajei muito e pra mim tá bom. Eu tinha 20 anos de carreira e aí eu pensei em desistir. Eu não via mais os clientes, sumiram e eu falei, o que eu faço agora? Parecia que as noivas não queriam mais casar. Pareciam que as festas de 15 anos, elas não queriam mais fazer festa, elas queriam viajar. Então o mercado foi ficando assim, as pessoas foram ficando com medo. E aí eu estava no Wedding Brasil e foi quando a minha vida mudou. Eu sempre frequentei o Wedding Brasil desde o início, desde o número 1 eu estava lá. Porque eu queria ao máximo aprender, estudar a fotografia e ter ideias, né? Só que chegou no Wedding Brasil que eu já, digamos uns 2 wedding que eu fui, que eu já não sentia mais prazer. Eu já não tinha mais tanto tesão na fotografia de casamento como eu tinha. Eu sempre no wedding faço amizade com o pessoal de fora, interior, Belo Horizonte e tal. E eu estava com um amigo meu, o Israel, de Belo Horizonte, e ele se espelhava muito nas coisas que eu falava e eu me espelhava nas coisas que ele falava. Mas nós dois tínhamos um comum acordo que o mercado não estava legal, que não tinha mais mesmo o mercado tão bom. E escutando uma palestra, que eu não me lembro o nome, era uma coisa muito lenta, e aquilo estava me incomodando. E eu falava assim, não aguento mais. Aí eu escutei atrás de mim uma pessoa falando assim, olha, realmente essas palestras estão muito ruins, tá precisando de uma vitamina. Não é que ele falava que estava muito ruim, ele falava que está muito lento, precisa de muita mais motivação. Aí quando eu virei para ver quem estava atrás de mim, era o Eduardo Vanassi e o Gustavo, estavam os dois, só que o Eduardo, sempre muito de falar, aquele jeito dele, bem de afirmativo, estava falando com força, caramba, não muda. E ele estava nervoso. E quando eu virei para trás, foi quando o jeito dele falar me impulsionou eu olhar para trás e falar assim, eu concordo com você.
Eu acho que tá tudo tão lento que muita gente vai parar, inclusive eu. Aí ele falou assim, pois a sua vida vai mudar daqui pra frente. Aí ele tinha um adesivo numa folhinha, pegou o adesivo, pá, colou assim no meu peito e falou, agora você vai conhecer o Fotologia Podcast. Eu peguei e falei, o que é isso? Ele falou, você tem o seu celular, tá com você? Eu dei meu celular para ele e aí ele pegou e abaixou o Fotologia, já assinou, já fez tudo. Ele falou, a partir de a hora que você quiser, você escuta. Eu saí de lá pensando, esse cara é louco. Quem ele pensa que ele é? Tá colocando um adesivo em mim, acha que eu vou escutar alguma coisa? Tá bom. Mas quando eu cheguei em casa, pensando, vou parar, não quero mais, tô desistindo, tô me sentindo um peixinho fora d'água, vou eu lá escutar o Fotologia Podcast. Pensa, eu escutei o Fotologia em meses, assim, eu escutei tudo que eu precisava escutar naquele ano, naqueles meses, tudo. Eu escutei o Fotologia inteiro, eu não aguentava mais escutar eles. Toda segunda-feira eu colocava para escutar e escutava muito mais. E eu, graças a Deus, consegui me reinventar a partir que eu escutei o Fotologia. Comecei a escutar o Fotologia e eu sentava na minha cadeira, colocava o fone de ouvido, ficava editando as fotos, que por mais que não tinha casamento, sempre pingava um aqui, outro ali, e a edição de casamento demora muito, então dava tempo de escutar o Fotologia. Fui escutando, e aí eu fui vendo que tinha solução. E um belo dia, um programa do Fotologia, eles começaram a falar sobre histórias, de contar histórias para fazer a venda, e que tinha que ser a venda perfeita. E eu escutava aquilo e falava assim, bom, eu preciso fazer essa venda perfeita, porque não é possível eu não conseguir vender. E aí nós começamos a escutar, eu escutei acho que umas 10 vezes esse programa da venda perfeita, que era de um aluno que era do primeiro Vitamina V e ele contou que era contar história. Quando eu escutei a primeira vez o Eduardo contando a história dele, que todas as vezes que eu escuto eu choro, mas quando eu escutei a primeira vez o Eduardo contando a história dele, eu pensei, eu tenho também a minha história. Eu tenho a minha história que eu perdi meu pai e eu vou contar isso para o meu cliente. Ali eu comecei a vender casamento de novo. Bom, aí com Fotologia, as entrevistas eram reais. As entrevistas que aconteciam dos entrevistados falarem que estava reclamando, tinha crise e tal. Só que o Eduardo, ele era muito enérgico. Ele sempre falava que na crise tinha que trabalhar muito e que não existia crise. Dava pra gente resolver fazendo um bom atendimento, fazendo mudanças no seu trabalho e correndo atrás dos seus clientes através das parcerias. Mas dava para resolver a crise desde que você corresse atrás. Isso tudo eles falavam fortemente porque eles tinham experiência de negócio, porque eles também viveram a crise, eles também tiveram que fazer novas reformulações no trabalho deles e se reinventaram também. E ouvindo Fotologia, eu descobri em algum dos programas que eles tinham um treinamento para organizar um negócio de fotografia do zero. Começar tudo de novo. E eles fizeram esse treinamento de acordo com a vivência deles, que eles também se reinventaram. E eu falei, bom, se eles conseguiram se reinventar, eu vou participar desse treinamento, que é o Vitamina V. Os Vanassis começaram a falar de ensaio, de newborn, de gestante, eu comecei a me interessar. E eu sempre falava assim, isso é um negócio que dá dinheiro. Mas eu pensava que eu não ia ser capaz, porque eu não tinha estrutura para isso. Eu não tinha estúdio e eu não tinha como começar, eu começar do zero, mas fiquei só escutando. Aí veio o Vitamina Online. Quando veio o Vitamina Online, eu pensei, bom, vamos ver qual é. Assisti todas as aulas, em 2 meses eu acho que assisti todas as aulas. Eu sentava no meu computador e assistia todas as aulas, às vezes mais de uma vez, e eu pensava, eu tenho que aprender a mudar, eu tenho que, porque a gente fica viciado. O fotógrafo que é antigo, digamos assim, né, das antigas, tem certos vícios que não larga de jeito nenhum, fica viciado naquela coisa, é assim e tem que ser assim, e não é assim. A gente tem que aprender a mudar, a gente tem que aprender a pegar o álbum que tá lá velho e jogar no lixo. Eu muitas vezes mostrava álbum antigo e pensava, gente, eles têm razão, tem que mudar. Eu joguei todos os meus álbuns no lixo, teve alguns que eu ligava para as pessoas e falava assim, ó, tem um álbum aqui de portfólio, pode vir buscar, é teu, tô te dando de presente. E aí eu mudei todo, é uma grana que você investe para mudar, mas vale a pena. Aí eu investi no meu logotipo, eu investi nos meus álbuns, eu fiz álbuns tudo de novo, eu investi melhor no atendimento, até nas roupas que eu me vestia,
na sala, sempre boa, tava em Moema, parcerias bacana, mas o cliente estava em falta. Mas eu tinha um bom atendimento, eu trabalhava direitinho, eu tinha garra de fazer. Aí eu aprendi no Vitamina V um método que se chama inversão ao risco, que faz encher a agenda. Quando veio essa ideia da inversão ao risco, começamos a se interessar em fazer gestante. Só que aí eu não sabia que eu estava fazendo tudo errado. Mas na minha cabeça não estava tudo errado. Eu pensava, bom, e se eu colocar uma taxinha de R$100, a pessoa vai vir, pô, R$100 no ensaio gestante, quem que não vem? Pois é, só que aí não vem. Eu desisti de fazer o valor, né? R$150 não estava dando dinheiro, fazendo aonde elas quisessem. Falei, não vou fazer mais a inversão ao risco, vou voltar com meus casamentos, que eu sei, e deixa a gestante de lado. Mas eu voltei para trás, eu assisti até a aula do Eduardo ensinando a fotografar, ensinando a dirigir casal, ensinando como você comprar a tua câmera. E tudo isso eu tinha já. E eu não precisava disso, mas eu falei, não, eu vou assistir porque alguma coisa posso estar fazendo errado. E eu aprendi, mas eu fiz lá bonitinho, textinho, com a foto, tal, exatamente como os Vanassis explicam. E fiz. Começou a bombar de comentários. Eram tantos comentários que eu ficava dias, manhãs, respondendo todos os comentários e eu nem falava de WhatsApp. Eu só ficava no Messenger do Facebook e marcando. E eu marcava as gestantes. Aí eu tive a ideia. Falei, bom, já que tem muitas, eu não posso fazer aonde elas quiserem, eu preciso fazer em um único lugar. Eu não tenho estúdio e eu também não vou investir nisso agora. Eu vou primeiro fazer para depois ver o que eu penso. Aí eu comecei a agendar eles tudo no Parque do Ibirapuera, elas, né? Agendava as gestantes, vinha o casal no Parque do Ibirapuera, marcava 5, 6 no mesmo dia, marcava sempre no mesmo ponto e eu pensava, vou fotografar e depois eu penso como fazer a venda. O Vitamina tinha como fazer a venda, tinha toda a estratégia, mas eu precisava primeiro fotografar. Vamos fotografar e depois eu vou ver como eu vendo. Então a minha ideia foi marcar, fotografar, marcar cliente, fazer bem feito, porque tudo isso eu pensava, eu tenho que fazer bem feito, o feito é melhor que o perfeito, mas ali no Parque do Ibirapuera, com sol, com chuva, eu tinha que fazer bem feito. Então eu pedia para as gestantes levarem até 3 trocas de roupa, eu fotografava sempre próximo a banheiro, ou às vezes eu cobria elas e eu fazia elas trocarem. Eu tinha mais ou menos uma estratégia na minha cabeça, o que acontecia, porque eu sempre fotografei noiva, fazendo pré-wedding, então não era diferente, era o mesmo pré-wedding que eu fiz a vida inteira, só que ela estava gestante. Então eu fotografei elas, o ensaio gestante no Ibirapuera de boa, e de 1 em 1 hora. Terminava a sessão, eu falava, olha, agora eu vou ligar para você amanhã para te mostrar as fotos. Então, meu primeiro momento foi, faço as fotos. Elas têm direito a ganhar, na época eu dava até 5 fotos, que eu tinha medo que eu não ia fazer a venda. Então, eu dava 5 fotos para elas. E estava ali, elas estavam interessadas nessas 5 fotos e eu entrava em contato depois. Então, o meu primeiro momento eu fiz dessa forma, porque o inversão ao risco, eles falam para você não dar absolutamente nada, mas eu ainda acreditei, vou dar alguma coisa para elas virem. Então, esse foi o meu início, Parque do Ibirapuera, marcando de 1 em 1 hora e eu fotografava de 5 a 6 meninas no dia. Porque ganhou, entendeu? Na cabeça delas, elas ganharam. Agora ela entende isso. Quando elas pedem lá hoje, uma pediu, mas eu vou ganhar as 3 fotos, né? Tá, ganhou. E tem algum orçamento para beber? Eu nem respondo. Só que a gestante começou a vir muito mais, então eu fui deixando a noiva de lado e fui parando de ir atrás dos parceiros de noiva. Eu realmente apaguei da minha vida os parceiros, por quê? Porque eu não tenho tempo de procurar a noiva, eu fui atrás de ficar na gestante. Então eu vi que eu estava fotografando de novo muitas pessoas e isso estava me dando prazer. E aí isso foi me deixando mais com vontade de fazer mais e vender mais. Aí na semana eu tinha que arrumar essas fotos, dava um tapinha rápido, fotografava tudo em JPEG, fazia um tapa rápido para poder já mostrar rápido para elas. Mas às vezes acontecia das gestantes não aparecer, às vezes acontecia de eu marcar lá na Paulista e a menina não aparecer, aí eu perdia tempo. E eu comecei a ficar com raiva disso também. Então o que eu fiz? Bom, eu preciso fazer um jeito onde eu faço a venda, o dinheiro entra e eu não tenho mais que chegar em casa, pensar, tratar foto, marcar de novo elas na Paulista. Isso tá demorando muito. Só que o Gustavo e o Eduardo, eles falam muito no Vitamina sobre a rapidez. Macarrão come quente, né? Então essa rapidez qual é? Você tem que fotografar e mostrar na hora.
fotografa e mostra na hora. Eu falei, bom, vamos lá, como eu vou fazer isso? Vamos fazer. Então, o que eu fiz? Pensei, vou comprar uma maquininha de cartão de crédito, porque até então eu nunca precisei de uma maquininha, porque casamento você faz em cheque aí em 10 vezes e tal, mas o gestante é diferente. Se a pessoa não tem cartão, se você não tem uma maquininha, dificulta. Você tem que ter uma maquininha. Bom, comprei a maquininha de cartão de crédito, fui para o Parque do Ibirapuera, as noivas, as meninas, né, as gestantes não sabiam do que eu ia fazer. Mostrava, fotografava aquilo em 1 hora, em meia hora eu fotografava, porque é calor, ou é sol, é chuva, meia hora você faz as fotos. Eu tirava umas 100 fotos. E não era foto repetitiva, você vai andando, você vai fotografando. Fazia, terminava, ficava ali numa árvore, pegava a minha câmera, colocava tudo no meu iPad, nem levava computador, jogava no meu iPad no Wi-Fi, jogava todas as fotos ali e mostrava. Ficava mais uma meia hora com a cliente ali olhando, só que ela ia olhando e ela ia me fazendo pergunta, mas quanto é isso, como que funciona? Aí eu falava, olha, a foto avulsa custa tanto, mas eu tenho um pacotinho aqui que é 10 fotos tanto, 20 fotos tanto, 30 fotos tanto. Então eu tinha o primeiro, o do meio e o grande, e eu sempre fechava o do meio. E aí passava-se o cartão de crédito e eu não mostrava foto tratada, não fazia nada. Eu só mostrava um álbum que eu tinha ali, que era o do meio, na minha cabeça esse é o do meio. O simples era foto avulsa, que ela ia levar digital. O do meio para mim era um álbum encadernado, um álbum que nem era encadernado, eu fazia um álbum colado. Aí elas gostavam daquele álbum. Porque eu era tão assim, inocente, na verdade, em como fazer a venda, que eu não via muito mais. Eu estava feliz com aquele meu primeiro momento de venda. Passava o cartão, fazia até em 4 vezes, passava o cartão e fazia aquele meu albinho. Chegava em casa e pensava na edição da foto, mas eu já estava pensando na próxima, na próxima, na próxima. Então aquilo virou um vício para mim de fazer muitas gestantes. E a melhor lição que eu aprendi, traz a cliente, fotografa, agenda, traz a cliente, fotografa e mostra na hora as fotos. Você mostrou na hora, você vende. Nem que você vender uma foto, mas você vai vender, porque o resultado está na tua frente. É impossível você não vender nada, você tem que dar o seu melhor. Tem que ser o melhor fotógrafo ali, você tem que pensar, cada clique vale ouro. Então você faz e vende. Porque eu vejo a inversão ao risco muito como se fosse uma loja. A minha família inteira, a minha família é de loja. Nós sempre tivemos loja. Se a gente não tivesse mercadoria, a gente não vendia. Só que não existia a pessoa vir já comprado. A pessoa passava na rua e entrava. Você tinha que ser o melhor vendedor e mostrar a sua mercadoria e fazer a venda depois. A inversão ao risco é a mesma coisa. A pessoa está vindo até você sem saber de nada e você tem que mostrar as fotos e fazer a sua venda. Porque se não for assim e você dá preço antes, a pessoa não vem. Se você vai hoje saber quanto custa X coisa numa televisão, você talvez nem vai aparecer lá na loja. Agora, se você passar e ver a televisão bonita e ver um monte de coisa e depois saber o preço, você vai entrar na loja. E a inversão ao risco é isso. Faça o agendamento e depois faz a venda. E eu comecei a perceber que eu precisava fazer disso um negócio mais prático para mim. Então é onde eu resolvi ir para o estúdio com figurinos. E aí começou a vir um monte. E eu ainda sozinha, não tinha secretária. Quando eu falo da minha mãe, a minha mãe sempre me acompanhou como uma sócia, mas ela não trabalhava com a cliente na mão. Ela sempre me deu conselhos, ajuda e tal. E aí começou a vir muito, muito, muito. Eu falei, mãe, você faz o agendamento, você me ajuda a agendar, a cuidar da agenda e eu fotografo. Porque se eu ficar, às vezes, com 5, vem uma, vem outra, não vai dar pra mim, eu vou perder. Eu preciso de alguém pra me ajudar. E no Ibirapuera já estava tendo essa dificuldade. Foi quando ela falou, então tá bom, eu assumo a agenda. Compramos uma agenda, lápis e caneta e tava ela lá, agendando pra mim. Isso aqui, ó, eu vou anotando as gestantes que vêm da loja. Aí a minha mãe já tem tudo isso no Google, já digitei tudo. Mas para ela não se perder, ela vai, ó, tô conversando, essa vai conversando, essas que um pontinho já marcou, já agendou, porque ela tem que agendar todas. Então aí no estúdio começou a vir. Vinha 1, vinha 2, vinha 3, vinha 4, vinha 5, na mesma pegada. Fazia no estúdio, descia, ligava o computador, aliás já ficava ligado, né? Ligava o computador, mostrava e fazia a venda.
Então eu fiz a mesma coisa no Ibirapuera, eu fiz aqui na minha casa, no meu estúdio, home office, tranquilamente. Essa 1h30 que eu passo, eu consigo dar mais conforto, eu consigo bater um papo, ela se troca, ela vai no banheiro, ela se sente melhor, ela se sente mais à vontade, consigo fazer foto sensual. Lá no Parque do Ibirapuera não dá pra fazer foto sensual. Então aí eu consigo despertar a vontade da gestante. Então se a gestante quer foto sensual, ela vai ter. Se a gestante ela é lutadora de jiu-jitsu, como eu já tive, ela se joga no chão e faz foto. Então aqui acontece uma outra mágica. E a mágica acontece principalmente na hora que eu mostro e faço a venda. Bom, aí ficou redondinho o gestante. Graças a Deus ficou redondinho. Porém, eu não conseguia pegar newborn. Eu falava pra gestante, eu entregava o álbum pra gestante. Peraí, vamos pegar o álbum certo? Eu fazia assim, eu fazia as fotos coladas, né? Então eu comprava o albinho, escrevia gestante, ou era azul ou rosa, e as fotos eram coladas. E era isso que eu entregava. E era foto 10x15, o pessoal deve estar olhando e falando assim, ela é louca, mas era o que era rápido, eu entregava 10x15. Depois eu comecei a aumentar e fazer a foto 15x21. Mas quando eu vim aqui pro estúdio, eu pensei, eu vou fazer o álbum encadernado. Então aí eu comecei a criar, manter as 20 fotos, não mudei nada, manter as 20 fotos ou 30 no álbum encadernado, e foi isso que eu fiz. Eu ofereci para algumas gestantes o newborn e eu ofereci na casa da pessoa. Mas mesmo assim é difícil, porque eu tinha que pensar, ou eu faço a inversão do risco no gestante, ou eu faço newborn, porque se eu abrir para os dois, eu não vou conseguir agenda, eu não vou fazer nada bem feito. Bom, falando com o Thiago de Sorocaba, ele vai até ficar feliz que ele apareceu aqui no vídeo, mas ele me deu um estalar. Ele falou pra mim que ele fazia um combo. E ele fez tanto esse combo que o problema era que depois nascia tantas crianças que não dava conta. Eu falei, bom, mas a gente vai ter que fazer dessa forma então. Então eu criei um combo gestante bebê. O que eu fiz nesse combo? Eu mantenho o álbum encadernado, tá? Conversando com aquele meu amigo, eu falei, vamos fazer o meu combo. Então é um álbum encadernado, continuo vendendo gestante, não mudou nada. Então eu tenho lá a opção, plano 1, gestante e álbum encadernado. É o que eu sempre vendi. Agora eu vim pro plano 2. Plano 2, gestante mais um ensaio fotográfico do newborn. O que seria esse ensaio? Um ensaio completo, com cenário, figurino, com tudo que precisa. E dentro desse ensaio eu ofereço ensaio completo, mais 6 porta-retrato direto da madeira, tá? Que aí eu explico a pessoa que é impresso, que fica num pezinho bonitinho. 6 porta-retrato desse aqui, direto da madeira, e 10 arquivos digitais. Hoje o meu combo é isso, é gestante mais o newborn. Aí o valor X de tanto. Só que o meu valor X de tanto é o meu valor desse somado ao que eu acho que o ensaio vale do newborn. Para mim o ensaio pode valer 500, 300, não interessa. Você tem que pôr ali o teu valor do ensaio. Para depois você tentar fazer a venda, depois que você faz o newborn, você desceu, mostra as fotos do newborn, aí eu vendo outro álbum. Então aí eu vendo um álbum com 20x20, eu vendo o álbum médio, grande, aí eu vendo o álbum que eu quiser. Por quê? Porque eu já fiz as fotos e eu já fiz as fotos do bebê. Então para mim vender um álbum depois é muito mais rápido. Então eu faço o álbum pequeno, médio e grande. Ela sempre vai no médio. Então o 30x30 é o meu grande, o meu 25x25 é o meu médio, e o meu 20x20 é o meu pequeno. O que eu mais estou vendendo hoje é o médio. Bom, e depois com a chegada do combo, lógico que aumenta, né, os valores. Eu estava lá só no gestante, aí eu vou pro combo, aumentou bastante as minhas vendas e eu estou assim muito feliz porque eu consegui conquistar coisas que eu estava demorando para conquistar de novo, porque isso veio a crise e nada eu podia fazer. Tudo era muito caro, porque eu não tinha dinheiro, e eu consegui fazer de novo novas parcerias, eu abri novas parcerias e assim, as parcerias vão e vêm. Então, às vezes eu conseguia a parceria com uma loja, aí aquela loja enjoava, vou para outra. Então, hoje, eu percebo assim, eu não posso parar. Então, um dos ensinamentos dos Vanassi é o TBC. Se eu parar,
eu paro mesmo. Então, eu não posso parar. Em 2019, eu, graças a Deus, já estou com a minha agenda cheia, tenho um monte de bebezinho aí para nascer. 2018 foi um ano próspero. O que eu fiz? Todo mundo fala assim, nossa, os números são muito altos, mas eu vou ser sincera para vocês, os números também me assustaram, porque eu não estava pondo na ponta do lápis a real situação que eu estava vivendo. Quando eu comecei a contar, e eu contei 250 ensaios em 2018, eu contei assim no computador e eu pensava, 250 ensaios, o valor, se fizer R$1.000 o valor atual, meu, esse valor é muito alto, onde está esse dinheiro? Aí eu comecei a falar com a minha mãe, você tá louca, você não fez tudo isso. Não, mas eu fiz, olha aqui. Aí nós pegamos um caderninho, começamos a contar e ela falou assim, nossa, tem 250 ensaios aqui. Você trabalhou para 250 clientes. Então o que eu fiz? Eu vi que o dinheiro estava aqui sim. O que eu fiz? Eu investi no meu estúdio, eu reformei a minha casa praticamente. Na parte do meu estúdio, eu mudei o quintal, mudei o chão, comprei os puff, comprei algumas roupinhas, eu saí investindo em iluminação. Então o que acontece? Eu investi em mim. Não troquei de câmera, tô com a minha câmera bonitinha até hoje. Tenho aqui uma XE2 e uma XT10 que está lá em cima. Então as mesas estão funcionando, o dia que elas quebrar eu compro outro. Mas eu investi aonde? Eu investi em mim, a minha felicidade. Eu viajei, fui pro deserto do Atacama, fiz um álbum até que tá aqui maravilhoso, eu tenho esse álbum. Minha mãe foi pra Turquia. As xicrinhas que a gente trouxe da Turquia. A gente não, a mamãe trouxe da Turquia as xicrinhas. Poder viajar, fotografar e ainda voltar de viagem e continuar fotografando. Eu me reinventei. O meu irmão falou pra mim que eu saí do fundo do poço e eu me reinventei. Porque ninguém mais acreditava que eu ia virar alguma coisa. E foi graças ao Vitamina V e ao TBC, ao Tira a Bunda da Cadeira, que eu me reinventei. Hoje, em 2019, eu tô com a minha agenda cheia, o meu caderninho com alguns contatos, todos aqui para mim entrar em contato, algumas já estão agendadas. Toda semana chega cliente novo, porque eu tenho parceiras de loja, eu tenho algumas médicas agendadas que estão querendo falar comigo através do Instagram. Então eu estou vivendo numa era que eu não tenho mais preocupação que eu vou parar. Não, eu não vou parar mais. E eu agradeço de coração ao Eduardo e ao Gustavo que falaram que a minha vida ia mudar e a minha vida mudou mesmo. Tenho certeza que aquela pessoa que estiver pensando, eu quero parar, olha, não para. Nem que for para vender limão na feira, mas se você for um bom vendedor, você faz do limão uma limonada e você vai vender muito. A minha meta é realmente fazer desses 350 ensaios que eu quero alcançar, ser uma fotógrafa de 350 mil, que eu tenho uma média de R$1.000 por ensaio, eu vou conseguir chegar aos meus 350 mil. É o meu objetivo e eu vou conseguir conquistar. Seja ele fotografando muitos ensaios durante a semana ou no final de semana, ou talvez aumentando os preços, mas eu vou ser uma fotógrafa de R$350 mil.